Olá pessoal, eu sou a Janaína e faço parte do Grupo Share. Bom, você já conhece o Grupo Share há um tempinho, nosso canal já está no ar, aliás, obrigado pelos muitos inscritos aí, nós já batemos a marca de 4.000 inscritos, né? Agradecer a você que ajuda a promover o nosso canal. Então, se você gosta bastante do nosso canal, indica para os amigos, né? O pessoal aí da empresa, né? Para assistir, é bem legal. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre suspensão inerte, ainda sobre a NR35, porque nos trabalhos em altura, a gente tem toda a parte de prevenção, a gente passou pela parte dos EPIs, entendeu o que são os pontos de ancoragem, mas e quando você tem realmente uma tensão de queda, ou seja, o colaborador ele ficou suspenso pelo seu sistema aí de proteção de queda, então ele ficou suspenso, né? O sistema de ancoragem funcionou, o cinto funcionou e ele está suspenso no ar. O que acontece? Então, é isso que a gente vai falar hoje. É um assunto que muitas pessoas, né, evitam de falar, mas o sistema de proteção contra quedas é excelente, precisa ser usado, é normativo, é obrigatório. Porém, a utilização desse sistema, quando o socorro demora a chegar, o resgate, você tem consequências. Então, por isso que nós vamos falar disso aqui. Então, tem os benefícios, mas também tem as vantagens e tem as desvantagens se a gente não correr. Então, o que acontece? Né? Correr para resgatar a pessoa. Então, o que é o que a gente chama de suspensão inerte? É o tempo que o colaborador ele fica suspenso aguardando a chegada do socorro para resgatá-lo, ou seja, para tirá-lo dali. Isso a gente chama de suspensão inerte. E tem uma síndrome chamada de síndrome da suspensão inerte, hipotensão ortostática e trauma da suspensão inerte. Aí você vai falar, poxa, Naina, mas pode ter trauma? Pode. Porque a gente vai dar uma olhadinha mais pra frente, o que acontece? Causa uma parada na circulação, né? Porque você imagina, alguém teve a tensão de queda, ficou ali pendurado, né? A gente sabe que o cinto, ele vem na parte abdominal, vem na parte da virilha, né? Onde as fitas ficam presas. Então, perceba que, assim, ficar pendurado é uma situação bem, assim... claro que, assim, é uma condição para você não cair, né? E não tomar fratura ou não morrer da queda. Mas ele também traz um dano, né? Se demorar muito tempo o resgate. Então, o cinto, ele é indispensável? Sem dúvida nenhuma. Ele é indispensável para trabalho em altura. Porém, o que pode acontecer? As fitas, elas podem comprimir o fluxo sanguíneo do colaborador. Consequentemente, impede o sistema circulatório de funcionar corretamente, ou seja, não vai circular corretamente o sangue no seu corpo aí, no corpo da pessoa que está suspensa. E nessas situações, não passa corretamente, então a passagem de sangue pelas artérias e veias, principalmente na parte inferior, que são das pernas, né, que é onde ficam as fitas ali na parte da virilha, né, é onde é mais comprometido. Porque quando você fica pendurado, principalmente quando o ponto tá no dorso, né, a pressão maior é nas pernas, né, porque você fica tensionado. Então, o que acontece? Corta-se, né, a parte da circulação ali. Se a pessoa fica muito tempo ali, é complicado nessa posição. Então, o que acontece? Você tá vendo aí na figurinha que a gente tá mostrando os pontos, né, em vermelhinho, quais são os pontos onde agride a circulação. Você vai falar, poxa, infelizmente, né, nem tudo é 100% eficiente, mas assim, precisa usar o cinto? Precisa, mas tem essa questão da suspensão inerte, por isso que é importante quando você está executando trabalho em altura, você ter equipe de resgate aí, e equipe de resgate treinada, habilitada, capacitada para socorrer o mais rápido possível, tirar a pessoa daquela posição. O que acontece? Quais são as consequências quando a pessoa, né, tem uma suspensão inerte? Lembra que assim, a suspensão inerte, ela só acontece, né, o trauma propriamente dito, que é o dano, ele só acontece quando a vítima, ela tá em suspensão e tá imóvel, ou seja, ela tá ali parada, imóvel, né? Se ela se mexe, é claro que circula um pouco, mas às vezes a pessoa tá desmaiada, né? Tem uma série de fatores, mas quando ela tá imóvel, é quando você vai ter literalmente as consequências da suspensão inerte, que é a redução de volume do sangue em circulação, então o sangue passa a circular mais lento, pressão de veias e não nas artérias, então o coração ele fica sem sangue, então vai reduzindo a quantidade de sangue que circula por lá.
obstrução do fluxo sanguíneo, então redução da função do miocárdio e acúmulo de sangue nos membros. Então, porque não circula, né? Vai acumulando e vai inchando. Quais são os sintomas? Então, como é que você vai identificar uma vítima que está com suspensão inerte? Palidez, náusea, visão turva, sudorese, então vai suar muito, vai ter cãibra, fraqueza. Ela não vai conseguir ficar mudando de posição porque já está ali suspensa há muito tempo. Edema nos membros inferiores, né, que é o inchaço mesmo. Pode ficar inconsciente e braquicardia. Esses sintomas, né, eles podem levar a vítima à inconsciência, ou seja, ela perder a consciência e desmaiar mesmo, em poucos minutos, embolia pulmonar, insuficiência renal, ou seja, problema nos rins, trombose venosa e até a morte. Então, por isso que é importante resgatar o quanto antes a pessoa, tirar a pessoa dali o quanto antes. Só que não pode se tirar de qualquer forma, né? Tem técnicas para retirar a pessoa quando, né, a pessoa fica pendurada pelo cinto de segurança e tudo. Tem formas de tirar a pessoa. Então, por isso que você precisa ter equipes especializadas para isso, né? Então, só lembrando, a síndrome da suspensão inerte, geralmente ela acontece 5 minutos após a pessoa ficar pendurada ali. Então, tá pendurada ali, 5 minutos, já começa. Quando o cinto ele não possui peneiras, a parte lombar e a ancoragem é pelo dorso. Então, fica ligado nisso. Então, lembra, usa sempre o cinto com perneira e com aquela proteção lombar, porque daí ajuda, ele pode ficar na posição mais sentado, né? Não exige tanto da parte da virilha, aquela pressão não fica tanto na região das pernas, na virilha. Então, prefira sempre aqueles cintos que tem proteção lombar e perneiras. As vítimas, né, elas não devem ser colocadas direto na maca. Então, resgatou, não. Ela, primeiramente, ela deve cumprir o mesmo tempo, né, que ela ficou naquela pendurada, na posição mais sentada, para justamente voltar o fluxo sanguíneo. E tem consequências tardias? Tem também. Precisa monitorar esse colaborador. Por quê? Porque às vezes as pessoas podem desenvolver problemas cardíacos sérios, por exemplo, ter um AVC isquêmico, por causa da coagulação do sangue nas pernas, até uma semana depois do acidente. Então, tem que monitorar esse colaborador. Então, o ideal é que quando tenha esse problema, o colaborador ficou suspenso, né, identificou-se que teve suspensão inerte e tudo, que ele ficou imóvel e tal, é bom monitorar esse colaborador e deixar o pessoal da saúde agir também, ficar monitorando esse colaborador por algum tempo, que é perigoso. É algo assim que a gente, normalmente quando fala de trabalho em altura, esse é um dos itens assim que tem mais, eu diria assim que não é tão comentado, não é tão divulgado, mas existe, né, esse risco. Os profissionais da área de segurança sabem disso, né, os profissionais que trabalham em altura, às vezes nem todos têm esse conhecimento, mas é bom você explicar para os colaboradores. Por quê? Porque às vezes estão realizando alguma atividade, por exemplo, e os colaboradores que estão ali, eles podem muito bem ajudar. Às vezes o colaborador teve atenção de queda, assim, tá pendurado, mas às vezes você pode pôr um pranchão embaixo do pé para ele apoiar os pés, para não ficar pendurado. Então, isso ajuda muito, às vezes, até a equipe de resgate chegar, né? Lembre-se de sempre ter profissionais qualificados e capacitados para fazer o resgate aí dos seus colaboradores. É fundamental que ele seja resgatado por especialistas. Isso ajuda demais e evita outros problemas. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu sei que o assunto foi um pouco mais puxado, né? Um pouco mais pesado, um pouco mais chatinho hoje. Eu diria para vocês assim, um pouco mais até técnico, voltado para a área da saúde. Mas são informações que a gente precisa ter para trabalhar sempre na prevenção e cuidar bem dos nossos colaboradores, cuidar bem dos nossos colegas de trabalho, divulgar a informação. Quanto mais pessoas conhecerem e tiverem conhecimento, melhor, né, a gente consegue trabalhar na prevenção e ajudar os colaboradores, ajudar os colegas de trabalho. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Dúvidas e comentários, deixa aí abaixo, eu vou ter o maior prazer em responder. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.